Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um Ser Podcast e hoje com uma convidada especial para ser, né? Na verdade, é a Verusca. Ai, Seja bem-vinda, obrigada. representante da Amato. Sim, E vamos conversar um pouquinho. vamos. Vê, quem é a Verusca? A Verusca, vixe, a Verusca é uma menina que saiu lá do Maranhão, com um grande sonho de ser, de estudar mais a terapia ocupacional. Quando eu me formei, eu achava que eu era muito crua, né? Não tinha aquela, falava, meu Deus, é agora, vou ter que trabalhar e com isso que eu aprendi, eu achava que era pouco, era pouco. Então eu vim para cá, vim fazer especialização, me encantei pela área da reabilitação física e logo depois a área da terapia da mão, da reabilitação de membros superiores. E fui ficando, conheci o meu marido, que esse sim é daqui de São Bernardo do Campo, de São Paulo. E hoje a gente constituiu uma família e nunca mais saí daqui. Você sempre quis ser terapeuta ocupacional? Não. Não. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia o que era terapia ocupacional. Eu queria cuidar de pessoas. Então, na época, a gente fazia, né? Na época não existia ENEM, né? Meio que mas a faculdade de fisioterapia. Não, a faculdade é de terapia ocupacional. Específica mesmo. É específica, é uma faculdade em que a gente faz 4 anos ou 4 anos e meio, tem faculdades de 5 anos, né? É uma graduação de nível superior. Nós estamos dentro do mesmo conselho que a fisioterapia, né? O CREFIT. Então, mas é uma graduação diferente, mas elas caminham juntas dentro da reabilitação. E tanto o terapeuta ocupacional quanto o fisioterapeuta podem trabalhar na área física. O terapeuta ocupacional tem outras áreas de atuação, né, diferentes da reabilitação física, saúde mental, ergonomia, educação, a área de neurodesenvolvimento, mas eu quis seguir a área da reabilitação física e dentro disso a reabilitação de membros superiores. Que legal. É. E é isso, né? Quando você descobriu paixão pela terapia ocupacional, como você decidiu que você porque não foi sempre que você quis? Não, quando eu entrei na faculdade, assim, então eu queria alguma coisa na área da saúde, mas eu não sabia o quê. Então eu fui fazer vários vestibulares. Eu tentei medicina, tentei farmácia, ciências biológicas, até veterinária. Eu sabia que eu queria cuidar de qualquer coisa, mas eu não sabia o quê. E aí a minha mãe viu no jornalzinho, na época, né, tinha lá que abria uma nova faculdade, né? E, a princípio, ia ter o curso de terapia ocupacional, e aí ela leu aquele resuminho do que era terapia ocupacional, e eu falei, interessante, acho que pode ser isso. Vou tentar. Se não for isso no meio do caminho, eu desisto, faço outra coisa. Só que assim que eu entrei na faculdade, eu descobri que era aquilo que eu queria fazer. Já me encantei. E eu falei, nossa, então, na verdade, acho que foi a terapia ocupacional que me descobriu, e não eu que... na verdade, foi uma sugestão que a minha mãe falou, vê se você se interessa por isso, e assim foi. Eu sou da primeira turma de terapia ocupacional da minha faculdade, no Maranhão. Isso já tem, de formada, já tenho 22 anos, né, de graduação. E assim que eu me formei, eu vim para cá. E aí, a graduação já vim para cá. Fazer outras... As especializações, foi assim que eu vim parar aqui. Que legal. E como nasceu a Amato? A Mato nasceu em 2000, na verdade assim, nós nos conhecemos, eu, a Marília e a Larissa nos conhecemos em 2012. Eu tinha voltado de um período em que eu trabalhei em Portugal, durante 4, quase 5 anos. Em 2012 eu voltei para o Brasil e foi lá onde nós nos conhecemos, nós fizemos um concurso, passamos todas juntas no concurso do Hospital das Clínicas e começamos a trabalhar lá. Só que naquela época, todos nós morávamos no ABC. Meu marido é do ABC. E a gente vinha a São Paulo sempre para trabalhar. E é aquela distância, né? Quando foi em 2015, 2016, eu já estava trabalhando no ABC. A Marília e a Larissa continuavam em São Paulo, mas a gente é sempre em contato e fala, gente, por que a gente não se junta? Vamos abrir um consultório aqui no ABC, né?
A gente sempre ia para São Paulo para trabalhar, mas porque não tinha quem fizesse o que a gente faz. Então, uma reabilitação focada em reabilitação de membros superiores, confecção de órteses no ABC. Alguém que fosse referência. Paciente, você com certeza ia para São Paulo. Com certeza, com certeza, com certeza. Se os terapeutas iam, os pacientes iam também. Então, em 2016, a gente começou um pequeno consultório pequenininho. E era engraçado que naquela época, quando a gente tinha o nosso primeiro encaminhamento, a gente, nossa, ficava super feliz, né? Ia ter um outro depois, 2 meses. Então, a gente passou muito tempo bancando aquele trabalho, pagando para trabalhar, né? Às vezes a gente tinha um encaminhamento de órtese uma vez a cada 3 meses. Hoje, graças a Deus, isso mudou, né? Então, a gente já tem uma rede de contatos com os médicos da região, então isso facilita bastante. Os próprios colegas terapeutas já sabem que a gente e a especialização é exato, que a gente tem essa especialidade, que a gente trabalha focado com isso, então a gente já tem uma rede de encaminhadores legais. Tem na sua própria área, cada um no seu quadrado. Sim, cada um no seu quadrado. Se me encaminhar um paciente para trabalhar neurodesenvolvimento, eu encaminho para outro colega, né? Porque não é a minha área. Legal. Como é ser a Mato, né? A Mato e vocês que estão à frente da Mato, né? Serem as maiores especialistas hoje em órtese de São Bernardo. E foi engraçado que, assim, a gente não tinha... São Paulo, né? A gente não tinha essa pretensão de ser a referência. A gente queria poder fazer o que a gente faz bem, né? E isso, assim, falou, não, a gente é especialista nisso, vamos trabalhar com isso. E foi até uma grata surpresa quando as pessoas começaram a reconhecer que a gente realmente conseguia fazer um trabalho legal, diferente, e a gente conseguiu, inclusive, ensinar isso para outros terapeutas. Então, posso te dizer que a gente ainda somos terapeutas que estamos lá no nosso consultóriozinho, trabalhando com os nossos pacientes. Não cai a ficha, eu diria. Porque assim, depois você acompanha lá no Instagram da Mato, mas é muito legal. Você vê que o atendimento, ele é diferenciado. Até vôlei a Veja jogou com... Sim. A gente começa a trabalhar no final da terapia, esses pacientes que estão ali para voltar para o esporte, o gesto esportivo, mesmo que seja ali num esporte escolar, né? Então, pronto, se o desejo dele é voltar a fazer aquilo que ele fazia bem, então nós vamos trabalhar isso também, né? Não, né? Então. Mas o atendimento com um olhar de pensar com carinho, né? No propósito daquilo que você está fazendo, né? Foi engraçado, assim, que quando chegou uma determinada fase que a gente começou a dar alguns cursos, né, presenciais, e eu tinha um desejo, assim, de fazer um curso de órtese, mas que eu pudesse espalhar isso para mais pessoas do que aquilo que a gente alcançava num curso presencial pequeno, né? Porque a gente tem uma limitação quando ele é presencial, né? E engraçado que isso foi antes da pandemia. E eu falava para as meninas, gente, nós precisamos fazer um curso de órtese online. Nem tinha tantas coisas online. Não tinha. Falei, a gente precisa criar uma forma de ensinar o que a gente faz, do jeito que a gente faz. Não é como a gente aprendeu, mas do jeito que a gente gostaria de ter aprendido. Sim. O passo a passo. Então, e aí, isso foi em 2018. Então, nós começamos a criar conteúdo para trazer mais terapeutas para próximo da gente, né? Para mostrar aquilo que a gente sabia fazer, que era um pouquinho diferente do que a maioria dos outros terapeutas já faziam, né? E aí, no final de 2019, isso foi antes da pandemia, no final de 2019, dezembro, nós lançamos a nossa primeira turma. E foi uma grata surpresa, porque a gente não tinha dinheiro.
né? A gente sabe que hoje em dia os cursos online e tal, existe uma estrutura por trás para isso, né? E a gente não tinha isso, a gente só tinha a vontade e a coragem. E aí nós tivemos a nossa primeira turma de 23 alunos. Aí logo em seguida tivemos mais uma outra turma em fevereiro, em março, pandemia. Aí nós fechamos o consultório. Sim. A gente pensou, e agora? Nossa fonte de renda vai ter que ser online. Então foi nessa fase que as pessoas estavam paradas dentro de casa, sem outras perspectivas, e estavam com a mente aberta para aprender. Sim. E foi aí que a gente fez as nossas maiores turmas, entre 2020 e 2022. Foi quando a gente teve um monte de turma. Então, a gente tinha turma de 70 alunos, 90 alunos, 80 alunos. Então, aí sim, foi nesse período que o Amato deu aquele boom, né? Depois disso, a gente teve que voltar às nossas vidas normais, consultório, atendimento, né? E nós tivemos que conciliar o que a gente fazia no consultório e o que a gente fazia no online, né? Então, a gente conseguiu mesclar tudo. No meio disso tudo, teve várias reviravoltas. A gente teve o falecimento da Lara, então isso mexeu muito com a gente. Muito, 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 muito. Isso foi em 2022. Agora fez 2 anos, né? Mexeu com a gente que tá aqui. Eu sou cuidando da parte burocrática, né? Imagina vocês que estão ali envolvidas. Sim, sim. E ela foi uma pessoa que sempre esteve com a gente até nos últimos momentos, apoiando. Então, a gente continua levando isso de uma forma diferente hoje, talvez um pouco mais leve do que a gente levou. Mas a gente não quer deixar isso morrer. Claro que não. Não Como quer. a gente estava falando, os bastidores, ela faz parte. Faz parte, exato. Faz parte, tá viva dentro, com certeza. Com Com certeza. Isso é bonito que isso fica, né? Sim. Mas isso não passa. Não. O que você busca em cada atendimento aos seus pacientes? O que vocês da Amato buscam, né? Qual que é a prioridade de vocês ali? Dar o nosso melhor sempre, né? Então, dar o nosso melhor nos nossos atendimentos, oferecer o melhor cuidado, a melhor terapia, estudar sempre, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Então, a gente está sempre buscando novas técnicas, novas abordagens, estudar os protocolos mais atuais, mesmo... dentro da parte da confecção de órtese, não existe uma receita de bolo, existe um raciocínio clínico para aquele paciente. Então, o nosso atendimento ele é muito voltado para o olhar único, né? Para aquela pessoa, o que aquela pessoa tem naquele problema individual. Então, Pronto, né? Não é. Então, é dar sempre o melhor para aquele indivíduo que está na nossa frente. Sim. Certo. Agora, voltando um pouquinho o olhar para o empreendedorismo, né? Que vocês falaram que vocês começaram as 3 lá em 2016, né? Sim. Vocês encontraram dificuldade no início? Muito. Pode falar. Muita dificuldade. Assim, a gente tinha a ideia de, né, nós vamos nos juntar, vamos ter um consultório, mas a parte burocrática a gente não entendia absolutamente nada, né? A gente sabia que precisava ter um CNPJ. Sim. Eu não sabia se era uma MEI, se era sociedade limitada, não sabia. Então, a gente teve a ajuda no início de uma outra empresa, mas aquilo parecia muito burocrático, muito difícil, muito amarrado. Tanto que nós começamos com lucro presumido. A nossa opção foi começar com lucro presumido, mas e a gente não sabia a diferença de uma coisa e outra, e a gente foi levando. Então, a gente teve, sim, bastante dificuldade nesse começo, de saber como lidar com isso. Nessa época, quem cuidava dessa parte toda burocrática era a Larissa. Era a Larissa. Eu não queria nem saber disso. Vai, cuida você. Tá tudo certo que você estava boa. E ela sempre foi aquela pessoa assim que gostava mais de cuidar do dinheiro. Ela gostava do administrativo. Ela cuidava do dinheiro. Ela falava, não, a gente tem que ter essa reserva aqui, então a gente só podia gastar um pouco. Então a gente dividia, mas tinha que ter aquela... Tinha essa consciência. Tinha.
A gente nunca ficou um período sem uma reserva de contingência. Nunca. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com ela. Então, assim, a gente fica sem dinheiro, pessoal, mas a empresa tá lá, tá segura. Só fazendo um adendo aqui, que a B falou que eles começaram no Presumido, né? Sim. Hoje eles são um simples nacional, né? Sim. Tem a questão do fatoré, que a gente faz o currículo, né? De labore, profissional, enfim. E o que a gente indica hoje, né? Falando até com o aprofundamento que a gente também fez da parte de pensar e tal. Quando a empresa muda para terceira, estamos de mudança da terceira para a quarta faixa do regime nacional, aí sim, antes a gente migrar ela para o presumido. Sim. Mas na época nós éramos um consultório que não faturava nada. Não. Pelo contrário, a gente pagava para trabalhar todos os meses. Mas é isso, foi caminhando, foram aprendendo e descobrindo. Sim, né? sim. A gente aprendeu dentro do processo, estando no processo, né? E a gente continua aprendendo todos os dias, porque quem sabe disso é ser contabilidade, gente. A gente prefere que fique tudo, né, com vocês, e a gente tem esse contato muito aberto, então isso facilita muito, mas a gente foi aprendendo aos poucos, né? E é muito legal de ver esse processo mesmo do empreendedorismo, né? Começou com consultório ali, que nos falou, você não quer um consultório pequenininho? Não, era uma salinha dentro de uma clínica, um lugar super difícil. Quando a gente começou, era um lugar que em volta só tinham clínicas que trabalhavam com convênio. E a gente não tinha convênio. Uhum. A gente queria atender particular. Mas o paciente saía da nossa avaliação e ele entrava nas outras clínicas. Aquele ali tem de meu convênio. Por que ele iria ficar com a gente, né? Então foi um balde de água fria, né? Nós ficamos ali 3 meses e aí depois a gente mudou para um outro consultório dentro de uma clínica, aí sim, de ortopedia, que hoje é um Instituto Dr. Márcio Aita, né? A gente começou lá de fato. Ele abriu as portas pra gente, ele é um cirurgião de mão, então isso facilitou muito. Depois a gente, agora sim. Sim. E aí agora a gente consegue estar no lugar certo, porque isso também faz muita diferença, né? Você tá no lugar certo, onde o paciente vai chegar através das indicações certas e vai confiar no teu trabalho. Mas sabe o que eu acho também? Que a visão dos consumidores, dos pacientes, né? Mudou também. Mudou. Até pós-pandemia, por exemplo, né? Eu sou uma, por exemplo, já falei isso aqui, mas eu sou uma também que, por exemplo, eu não consigo hoje pegar qualquer médico do convênio. Então, se alguém me indica, falar, na Verusca, por mais que eu tenha que pagar a consulta, eu vou preferir o seu atendimento do que qualquer atendimento de 15 minutos do convênio. Tanto que a maioria dos nossos encaminhamentos, né, das indicações, vem por indicação de médicos, de ex-pacientes, né, que já passaram com a gente, falam assim, não, eu reabilitei, ou meu filho reabilitou com ela, vai com ela. Então tem muito encaminhamento assim, tem encaminhamento de outros colegas, outros terapeutas, então vem muito mais hoje por indicação do que mesmo pelas redes sociais. Vem, mas bem menos do que a indicação boca a boca. Sim. E hoje, perguntei como que é o empreender para você hoje? Não, perguntei a dificuldade. Como que é o empreender hoje? Você sente mais leve? Você já consegue enxergar todo o processo? Sim, consigo enxergar todo o processo. Hoje, metas? Temos metas a alcançar. Hoje, eu acho que o empreendedorismo, para mim, eu acredito que para as meninas também, é uma liberdade. Sim. No sentido de eu não preciso estar vinculada a uma outra empresa para eu ter minha fonte de renda, né? Se eu souber gerenciar bem os nossos ganhos, os nossos cursos, a gente consegue ter uma fonte de renda bacana, consigo pagar as nossas contas, os nossos boletos. A gente não é rico, mas, né? Mas a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta
a gente consegue cumprir o nosso propósito. Eu acho que eu posso dizer assim. Sim. E tendo a liberdade, né, de horário, Uhum. flexibilidade com maridos, filhos, Sim. né? Claro que a gente quer ainda crescer, óbvio, né? Sim. A gente tem as dificuldades que todo mundo tem, né? De crescimento, as dificuldades, Os medos, os né? medos, as burocracias, as coisas. A gente tem tudo, a gente passa por tudo isso também. Mas não é sempre mar de rosas, não é. Mas a gente aprende a lidar com as nossas burocracias do Brasil e a gente toca bem. Acho que Eu vou não trocaria isso por um CLT. Não, eu falo a mesma coisa. não trocaria por um CLT de jeito nenhum. Hoje eu não me vejo no CLT, Nem pensar. Nunca mais. Nunca mais. Eu vou aproveitar um parênteses aqui para convidar você que está aí para ir para o nosso evento Ser Empreendedor 2024 para empreendedores e empresários da Zona Norte. Mas se você não for da Zona Norte e quiser participar também, fica aí o nosso convite e a gente vai deixar o QR Code aqui para você participar. Legal. Também, o que você quer alcançar hoje com o seu empreendedorismo? Você quer alcançar mais vidas, mais qualidade de vida para as pessoas? Qual que é o significado da Mato, né, daqui para frente? Assim, o que vocês esperam? A gente espera alcançar mais vidas, sim. Sejam elas nossos pacientes, mais pacientes, ou os terapeutas. Os próprios terapeutas. A partir do momento que a gente cria novas condições, novos cursos, né, para que os terapeutas consigam ter acesso àquilo que a gente faz, né, do jeito que a gente faz, a gente busca poder levar essa mensagem da Amato, o jeito Amato de ser, o jeito Amato de trabalhar, de cuidar, a forma como a gente raciocina para oferecer o melhor atendimento aos nossos pacientes. Vocês não estão fechando uma caixinha com cadeado, de chaves. Pelo contrário. Esse jeito de atender. Então, tem espaço para todo mundo. Muito, né? tem. E é muito bonito isso. Sim. Vocês passarem o seu jeito de... A gente fica tão feliz. Vou te falar, a última vez, em agosto, nós fomos para um congresso, eu e a Osana, um congresso de reabilitação da mão. E eu fiquei tão feliz quando eu fui abordada por outros colegas que eu nunca vi, mas que foram nossos alunos, né, dos cursos, e dizer que aquele curso que ela fez transformou a vida dela, transformou o jeito dela trabalhar. Só isso já dá uma... Já te alto. Puta, tô fazendo... É isso. Tô fazendo a diferença na vida de alguém. Então, isso já me deixa muito feliz. Claro que a gente quer, não vamos ser hipócritas, a gente quer sim poder, com isso também, ter a nossa qualidade de vida. Fonte de renda, poder dar o melhor para nossa família, né? Claro, mas... Mas mérito de um trabalho, de uma doação ali que você está fazendo. Não, e assim, de uma coisa que a gente gosta de fazer. Isso não. Né? É prazeroso. Eu não vou dizer assim, que eu trabalho... Como é que é? Tem um ditado que eles falam assim, se você não faz o que você não tá... Como é que é? Trabalho com o que você gosta. E não vai trabalhar nunca mais. Besteira, não é nada disso, né? Mas eu acho que fazendo aquilo que você gosta, com certeza bem. Bem mais fácil, eu acho. Né? Sim. Não é não é com peso. Exato, não é com tanto sacrifício. Se você puder falar um pouquinho, resumidamente, como a Ser entrou na história da Amato? Então, logo lá no começo, acho que a gente começou em 2018, 2019, não lembro. Acho que foi 18 ainda. Acho que foi 2018, Então a gente já tinha talvez um ano de CNPJ. Sim. Acho que a gente tinha um ano de CNPJ, mas a gente estava com muita dificuldade. E aí, numa conversa informal com uma outra colega, a Fernanda... Um beijo, pra ser para todo mundo. E hoje eu indico ser para todo mundo também. Meu Deus.
Temos colegas, né? Então, a Fernanda, numa conversa, ela estava no consultório, a gente estava lá fazendo, acho que uma avaliação para um paciente que ia fazer uma órtese em prata, que a fez especialista nisso. Falei, olha, então todas as vezes que tinha essa indicação, essa demanda, chamava ela e a gente estava lá e a gente conversou. Curiosidade, só um parênteses dentro disso que você está falando. Certo. A órtese em prata, ela é diferente, né? Mas ela que confecciona mesmo? Sim. A Fernanda, ela fez um curso de ourives. Então ela faz aquela manipula direitinho e faz umas órteses bem bacanas. É uma joia, né? É uma joia. Ficam muito bonitas. E aí, nesse dia, a gente conversou alguma coisa, sei lá, se era relacionado à questão do CNPJ. E aí ela falou, não precisa ser assim. Eu vou te apresentar a Suelen. Fala com a Suelen. Aí eu falei, eu acho que sim, que a gente não tá gostando muito. E aí a gente entrou em contato. Acho que quem fez o primeiro contato foi a Larissa. E aí a gente marcou, tanto que a gente tá se conhecendo pessoalmente só agora. Gente, eu tava vergonha falar isso, né? Mas a gente vai nos extremos, né? Sim, 6 anos depois, né? Então não quer dizer que você tem que ter o seu contador do lado de casa, tá? A gente tá lá no ABC e até a Rosana, que tá lá em Ponta Grossa também. Então, e aí, nessa conversa, a gente acertou. A gente acertou, já alinhamos, e a Suelen e a Eliana sempre foram as pessoas que estavam sempre muito abertas a tirar todas as nossas dúvidas, explicar muitas coisas com a gente. Fizeram, inclusive, dentro de uma das turmas, acho que da mentoria, uma aula só sobre a abertura da empresa, e a partir daí muita gente abriu o seu próprio CNPJ depois dessas aulas. Então foi muito bacana, a gente tem uma parceria muito legal, uma sintonia muito boa. Então isso também ajuda bastante a fluir o nosso trabalho, a facilitar o trabalho, porque do lado de cá a gente está trabalhando com o paciente. O meu dia a dia é trabalhar com o paciente, fazer toda a nossa administração, né? Mas a parte contábil, um pouco mais complexa, eu corro no telefone, me ajuda, pode fazer isso, me ajuda com isso. Então, isso ter essa abertura facilita muito. É muito bom. Bem feliz, porque nosso propósito é realmente ser um facilitador para os nossos clientes, né? Exatamente isso. Pensou em alguma dificuldade, ninguém vai falar, não vou ligar para você, porque ela vai resolver o problema. Então, é isso. Feliz. Estou respondendo. E qual é o seu propósito? Agora é o seu. Eu acho hoje tão difícil eu desvincular o meu propósito com o da empresa, porque eu acho que hoje o meu dia a dia é tão enraizado com o meu trabalho que não sei se muda muito. Tá. Mas eu podia acrescentar que o meu propósito de vida é poder dar mais qualidade de vida para minha família, além de tudo que a gente já falou, né? Sim. Poder ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, tenho dois filhos, 2 crianças, e poder ser um exemplo para eles também. Então, acho que é o desejo de toda mãe. Eu estou chorando, vou chorar. Mas é isso. Eu acho que esse é o que me motiva também, levantar todo dia. Sim, são eles. A gente faz o que a gente faz. E aí, com amor, né? A gente faz o que a gente faz com amor, porque a gente quer o melhor para a nossa família. Sim. Então, até falando um pouquinho sobre o evento, né? As pessoas falam, mas por que um evento para empreendedor, né? Porque eu senti também o desejo de passar informação para quem está começando, para que, como vocês lá atrás tiveram dificuldade de iniciar algo, a gente pudesse facilitar de alguma forma. Então, esse evento eu estou levando profissionais qualificados para desburocratizar um pouquinho o começo do empreender. Né? E a gente sabe que depois da pandemia, muita gente teve que se reinventar. E isso vem acontecendo ainda, né? Aí as pessoas falam, mas por que está no propósito?
De não segurar pra mim. Sim, não. De Não passar pro próximo, Exato. sabe? A gente pensa assim, quanto mais pessoas souberem fazer aquilo que a gente faz, mais pessoas vão ser impactadas. Exato. Isso se Você multiplica. multiplica, E exatamente. eu acho que é tão bom quando você consegue passar a tua mensagem adiante, Sim. né? É libertador, eu acho. Sim. E é isso, gente. Ai, que conversa boa. Estivemos com a Verusca, né, da Amato. Qual que é o arroba da Amato? Amato Reabilitacal, né, Cal. de reabilitação. Sim. Entrem lá, dá uma olhadinha. Sim, sigam elas lá. A gente, inclusive, vai abrir uma turma também, Tá. uma nova turma com formato diferente, de uma mentoria Que legal. recente, agora vai ser a próxima semana, já no dia 29. A gente vai dar uma aula sobre como que a gente desenvolve o nosso raciocínio clínico em terapia da mão com a prática clínica de confecção de órtese. Olha que Então, a legal. gente vai dar essa aula no dia 29 para fazer a abertura da mentoria. A mentoria, diferente das outras mentorias que a gente fez, ou só de terapia da mão, ou o curso só de órtese, a gente vai juntar as duas coisas. Que legal. Então, a gente vai fazer um curso mais... Teoria e prática. Teoria e prática. Teoria e prática. Teoria e prática de confecção de órtese alinhado com os conhecimentos da terapia da mão, para que você não só saiba fazer órtese, mas você saiba como utilizar a órtese dentro da reabilitação da mão. Sim. Então, isso é para terapeutas ocupacionais, para fisioterapeutas, para os estudantes de Fisi-TO do último ano, e é isso. Sim. Então, sigam lá para ficarem ligadinhos à aula Isso. e à abertura, né? E aí isso já é para começar e terminar ainda esse ano. Olha só, já vai terminar o ano com uma especialização. Antes do Natal já vai ter um curso de formação para quem está começando, para quem quer melhorar a sua prática. E a gente está aqui para continuar a dar sequência nesse trabalho. Que bacana. Obrigada, Vê, pela sua a você. presença, viu? Foi um Obrigada por ter vindo. prazer Prazer é meu. enorme estar aqui e te conhecer pessoalmente, né? Meu Sim. Deus, a gente se fala toda semana. Praticamente. Mas a gente não Que bom. tinha se visto ainda pessoalmente. Legal, Muito prazer é meu. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.